Na 40. Boa noite, queridos, paz de Cristo. Amém? Abra suas apostilas aí comigo, na página 40. Glória a Deus. A partir do último ponto lá embaixo, lá, como interpretar narrativas e a lei. Aleluia. O que é narrativa? Para você entender, narrativa vem de narrar, que é a mesma palavra para alguém que está narrando fatos ou história de outras pessoas. 40% do Antigo Testamento ele é discorrido como uma narrativa, alguém narrando as histórias. Por exemplo, Gênesis, 50% ou 100% de Gênesis é narrado, é uma narrativa. Moisés não estava lá, amém? Não era nascido, mas ele narra toda aquela história. E aí, dentro das narrativas, a gente precisa se atentar para quê? Porque toda narrativa, e aí eu quero que já tem isso na apostila, mas dá uma grifada para você entender. Tem o protagonista, põe aí o protagonista, põe sinalzinho de igual e põe assim, Deus. O protagonista é Deus. O protagonista a gente sabe que é o ator principal. Você precisa em toda... Depois que você escrever, eu vou falar isso. Põe protagonista, igual a Deus. O mais importante. Escreveu? E aí, dentro disso, eu quero te ensinar um princípio. Toda história bíblica, toda passagem bíblica, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você precisa focar em enxergar Deus ali. Você está admirado com a história de Moisés, você precisa ver Deus ali. Está admirado com a história de Jonas, você precisa ver Deus ali. Está admirado com a história de Pedro, você precisa ver Deus ali. A ideia é que a gente enxergue Deus em cada passagem bíblica. Por quê? Porque ele é o protagonista, ele é o principal. Nós queremos aprender sobre ele. Então, às vezes a gente vai ler alguma história bíblica e a gente se atenta mais para o coadjuvante, que daqui a pouco a gente vai aprender que é o coadjuvante, do que para o próprio Deus. Então, às vezes a gente vai pregar e vai falar, vai ensinar, então até mesmo nosso devocional a gente fica mais apaixonado com a atitude do cara, do homem de Deus, da mulher de Deus, do que propriamente com Deus dentro da história. Quando Paulo escreve em Romanos 11, que ele fala assim, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, amém, selado, ele está dizendo o quê? Você precisa entender que Deus ele está em todo o contexto bíblico, em toda a história bíblica. Então, você não pode pegar o ator coadjuvante, que ainda que tenha uma participação, porque, por exemplo, falando aqui dentro de filmes, o ator coadjuvante, ele tem direito até Oscar, sim ou não? O melhor ator coadjuvante não tem direito a Oscar? Não tem, mas o mais importante é o quê? O Oscar do ator principal. Então, todas as vezes que você tiver com as escrituras na mão, uma coisa você precisa se atentar. Eu preciso enxergar Deus aqui. Porque ele é o ator principal. Ele é o protagonista. Eu não posso sair daqui edificado com a vida de alguém. Não, eu tenho que sair daqui edificado pelo Senhor. Ainda que esse alguém tenha me inspirado a enxergar Deus nesse lugar. Então, todas as vezes você vê a escritura. Porque uma coisa é você admirar um personagem bíblico. Outra coisa é você sobrepor ele a quem ele não é, entendeu? Ele não é Deus, ele não vai ser maior do que Deus, e ele não deve ter, seja no seu devocional, ou seja numa pregação, ou seja em algo que você está escrevendo, ele não pode ser superior nas citações ao Senhor. Por isso, você lembra de uma aula que eu falei? Toda vez que você for preparar um sermão, se for ministrar, tenta jogar tudo terminando em quem? Em Jesus. Porque Deus é o autor principal. Então, o protagonista é o ator principal. Você precisa ver Deus em cada passagem bíblica. Existem passagens bíblicas que você só vai conseguir enxergar Deus dentro de uma pesquisa mais minuciosa.
Por quê? Porque não está tão claro assim ali dentro do contexto. Por exemplo, o livro de Esther, a história de Débora. Muitas narrativas que quando você lê, está mais ali a própria pessoa do que o próprio Deus, a palavra Deus, ou o Senhor sendo citada. Então você tem que perceber Deus dentro daquele decorrer. Se não tem muito nome Deus, como que termina essa história? Porque a história de Débora, ainda que não tenha muita palavra Deus ali naquele contexto, se você for falar, como que termina? E quem é aquele que ela termina honrando? E qual que é o significado do nome? Porque lembra que nós falamos que existe ensino dentro dos nomes, por exemplo, significado de nome, o país, o lugar onde a pessoa está inserida. Então, todas as vezes, se estiver lendo a Bíblia, pense, já para, dá uma meditada e fala, eu quero enxergar Deus aqui nessa passagem. Porque a Bíblia fala sobre Deus. Amém? Ainda que tenha a nossa história lá dentro, ainda que tenha muita coisa para nós lá dentro, é sobre Deus. Amém? Então, ele é o autor principal. E aí também tem o quê? O antagonista. Ó, escreve aí. Antagonista. Que é a mesma palavra para opositor. Aquele que se opõe. E aí você pode escrever na frente, Satanás. Todo filme não tem o bem e o mal, na maioria dos filmes? Sim ou não? Então, o antagonista, ele é o opositor. Aquele que faz o oposto daquilo que Deus faz. E ele é Satanás. Satanás que é o antagonista. Satanás que trabalha contra Deus. Ainda que a gente veja algumas pessoas, fulano ali, ele trabalha contra Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não existe uma carne que Deus não queira restaurar. Não existe um sangue que Deus não queira remir. Então, nós não temos inimigos humanos, amém, gente? Nós não temos. A pessoa pode... Quando Jesus fala assim, ore pelos vossos inimigos, a gente precisa entender que ele não está querendo dizer que nós temos direito de ter inimigos. Ele está dizendo que as pessoas nos veem como inimigos delas. Entendeu? Senão você começa a falar, não, eu tenho que orar pelo meu inimigo ali. Irmão, vamos lá. Oração tem que ser algo puro, genuíno, vindo de Deus. O Senhor te conduz em oração, sim ou não? Então você consegue conciliar a pureza de Deus intercedendo por alguém junto com o seu coração tendo alguém como inimigo. Essa oração seria sincera? Pensa. Está aqui. Vem aqui, Dudu, por favor, rapidinho. O Dudu é meu inimigo. Aí a Bíblia manda eu orar pelos meus inimigos. Aí eu estou aqui. E eu vou orar pelo Dudu, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer restaurar o Dudu? Sim. Aí imagina eu na minha humanidade, guiado pelo Espírito Santo, querendo orar pelo Dudu. Eu vou falar assim, Deus abençoa ele, mas meu coração está querendo abençoar ele. Quem quer abençoar inimigo, gente? Que dia que tu orou para Satanás morar na tua casa? Satanás, vem morar aqui comigo aqui. Tu é uma benção. Deus manda os demônios ficar aqui em volta da minha casa. Tu já viu isso acontecer? Tu já fez alguma vez? Então, quando Jesus fala assim, ore pelos vossos inimigos, não quer dizer que eu tenho Dudu como meu inimigo. Quer dizer que por algum motivo, pela falta de clareza espiritual do Dudu, pela falta de não conhecer Jesus ainda, ele me enxerga como inimigo. Você entendeu? Então, crente, filho de Deus, cidadão do céu, não tem inimigo humano. Ele só tem um inimigo, ele é espiritual. O diabo junto com a leva de demônios. Amém? Pode ir, filho, obrigado. Então, o antagonista é Satanás. Então, todas as vezes que você tiver com um sentimento sobre alguém que não é legal, vá para um lugar, ore por esse alguém, perdoe esse alguém no mundo espiritual e não o tenha como inimigo. Porque senão você está colhendo com o protagonista ou com o antagonista. A Bíblia fala que o fruto revela quem a árvore é. Pelo fruto nós conhecemos as árvores. As árvores são conhecidas pelos frutos. Então, se você tem uma pessoa como inimiga, você não está coliado com o protagonista. Você está aliançado com o antagonista, com aquele que é opositor ao Senhor. A Bíblia fala que mesmo a gente sendo inimigo de Deus, Deus nos deu a oportunidade de nos tornarmos amigos dele. Amém? Então, vamos lá. Protagonista quem é? Deus. Em toda narrativa você precisa enxergar quem? Deus. Antagonista quem é? O diabo, Satanás. E você precisa enxergar ele também. Porque Deus, ele lhe ensina aquilo que deve ser
feito. E Satanás lhe ensina o quê? Aquilo que não deve ser feito. Deus se revela através de seres humanos, sim ou não? E Satanás também se revela como? Através de seres humanos. Por exemplo, 1 Samuel, depois se você quiser ler aí, 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3, anota aí, depois você lê em casa. Põe aí, número 1 em romano, SM, capítulos 1, 2 e 3. Nessa história tão conhecida, você vai ver falar de dois rapazes, chamados Ofni e Finéias. A Bíblia chama eles de filhos de Belial. Belial é um dos nomes para Satanás. Então, da mesma forma que quando Deus está muito na vida de uma pessoa, aquela pessoa revela ele, Satanás, quando está muito na vida de uma pessoa, aquela pessoa também revela que Satanás é. Quem aqui já conheceu alguém que fala assim, fulano é endemoniado? Quem já conhece? O bicho é endemoniado demais. Quando você usa aquela expressão, por quê? Porque você sabe que por mais que Deus ame ele, queira ele, as atitudes dele estão revelando quem? O diabo, não Deus. E o oposto é claro também. A gente sabe que quando a pessoa está cheia de Deus, você olha e fala assim, não, fulano é mulher de Deus. Fulano ali é homem de Deus. Por quê? Porque as atitudes dele estão revelando quem Deus é. E aí, por último aí, escreve aí, coadjuvante. Os coadjuvantes são os personagens bíblicos. Escreve aí, personagens. Eles têm papéis secundários. Secundários. Os coadjuvantes têm papéis secundários. Eles não são os protagonistas, eles não são o antagonista, mas eles têm papéis secundários, que aí podem, da mesma forma, serem papéis bons ou papéis ruins. Amém? Lembra que, por exemplo, na oração do fariseu e do publicano, o que acontece? Ali tem dois coadjuvantes, tem Jesus falando sobre Deus, dois homens indo diante de Deus, então o protagonista é quem? É Deus que está ouvindo aquelas orações. Os coadjuvantes é quem? Tanto o publicano quanto o fariseu. E aí o fariseu chega se achando, cheio de soberba, cheio disso, cheio daquilo. Eu dou dízimo de tudo, jejum 2 vezes por semana, e isso. E aí a Bíblia vai e revela a Deus. Fala assim, ele não saiu justificado. Você viu Deus falando assim, esse não saiu justificado. Aí vai o fariseu, ou vai o publicano. Deus, minha culpa, minha máxima culpa. Dois coadjuvantes. E Deus como protagonista. Aí um ensinando o que deveria ser feito. Sempre chegar diante de Deus com humildade, com simplicidade, reconhecendo quem você é. O outro ensinando o quê? O que não ser feito, chegando com soberba, achando que é melhor do que os outros porque fazia algumas coisas espirituais, se intitulando superior àquele próprio cara que estava lá. E aí, ali a gente tem dois princípios ensinados pelos coadjuvantes. O de humildade e reconhecer quem nós somos diante de Deus, pessoas que precisam ser restauradas diariamente. E o outro é o qual? O soberbo, aquele que, segundo a Bíblia, Tiago 4,8, Deus resiste. Você acredita que Deus é forte? Todo-poderoso? Agora imagina, se a soberba entrar no meio do seu coração, Deus usa da força dele para impedir você de se aproximar dele. Então, todas as vezes que você se ensoberbece e você pensa que está indo para a oração, tem uma mão dizendo assim, não, impedindo você de fluir dentro daquilo que ele queria que você fizesse com o coração humilde. Jesus ensina isso em Mateus 11, 28. Ele fala, a partir do 29, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Então, você chegou diante de Deus se achando, sua oração já vai estar bloqueada. Irmãos, Deus escutar tudo é diferente de Deus ouvir tudo. Entendeu? Escutar, Deus escuta todas as coisas. Ouvir, Deus seleciona. Deus seleciona. Por exemplo, na época de Daniel, quando Daniel orava, Deus falava assim sobre Daniel,
Daniel, homem muito amado, suas palavras saltam aqui na eternidade. Quando ele orava, as palavras dele chegavam na eternidade. Paulo escreve assim em Gálatas, ele fala assim, aqueles que conhecem Deus, aí ele vai para um ponto e vírgula e fala assim, ou melhor, antes que são conhecidos de Deus. Porque a minha voz já não é uma voz conhecida para cada um de vocês aqui, mesmo os que eu conheci recentemente, minha voz não se tornou conhecida, sim ou não? Por quê? Por causa da comunicação, do envolvimento, a gente está aqui sempre, a gente conversa, então minha voz não é uma voz estranha. A eternidade, quando a sua voz pode se tornar uma voz conhecida lá. Quando você falar de você, eu conheço essa voz, no sentido de, essa voz tem intimidade comigo. Porque uma coisa é Deus escutar tudo, outra coisa é a pessoa ter intimidade com Deus. Amém? Diferente. Você está andando na rua, você escuta uma voz aqui, escuta ali, escuta ali. Mas isso quer dizer que aquelas pessoas estão falando com você? Deus conhece todas, Deus escuta todas as vozes. Mas Ele sabe as vozes que falam diante dEle. A gente precisa entender isso. Nós somos coadjuvantes? Sim. Temos papéis secundários? Sim. Mas o Senhor está disponível a se relacionar conosco através da oração. Amém? Vamos lá, página 41 aí. Aí tem alguns livros da Bíblia que apresentam a narrativa. Aí em cima está explicando o que é narrativa. Narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Agora vai comigo na próxima. Não, vai lá embaixo. Elementos básicos que formam uma narrativa. Aí está aí, o narrador. A pessoa que narra. Aí do lado está explicando. É o autor onisciente, como se estivesse vendo tudo e contando ao leitor. É responsável pelo ponto de vista e o ângulo em que a história é narrada. Lugar, cenas, é onde e como aconteceram os fatos da história narrada. Personagens, eles são o centro das narrativas. Diálogo, conversa entre os personagens. A gente também já falou um pouco sobre isso aí. Enredo é a sucessão de acontecimentos da história e o seu desenrolar apresentado de acordo com o narrador. Então, aqui vai te explicar como que a gente deve entender isso. Tem quem narra, tem os personagens, tem o ensino, tem a relação com o contexto histórico. Nós precisamos muito ter isso aqui. O que estamos lendo vale para hoje? Ou era para aquele povo específico? Por exemplo, se você ler a Bíblia, em algum ponto dela, principalmente lá nos 5 primeiros livros, você vai ver assim, dizendo que não pode comer o quê? Carne de porco. Aí imagina você olhando e falando assim, a partir de hoje não como mais um pernil. Aí eu falo assim, manda lá para casa. Por quê? Porque tinha um contexto, tinha um princípio de cuidado de Deus com o povo. Há quem diga que um dos maiores motivos, né, os estudiosos dizem que um dos maiores motivos de Deus não permitir que o povo comesse comida de porco era exatamente pela quantidade de doenças que o porco tinha, e as pessoas não tinham consciência disso, porque eles não tinham toda a tecnologia e ciência que nós temos hoje. Então, era uma forma de Deus protegê-los. É tanto que Deus libera depois, mas no sentido de quê? De que agora, quantos anos depois? Quase 4.000 anos depois, Deus libera, porque já tinham avançado muito em conhecimento e coisa e tal. Então, existia um princípio espiritual para não se comer comida de porco. Para eles era um animal impuro e existia um sentido de cuidado. Imagina, hoje, mesmo hoje, com todo o cuidado que se tem, dependendo de onde você comprar carne de porco, você tem que cozinhar ela bem, ou não é? Por quê? Porque uma coisinha que você deixar passar batido, aquilo pode gerar grandes consequências enfermas na sua vida. Então, o porco, desde antes, já tinha essa quantidade de doenças que fluía dele. Então, era uma das formas de Deus cuidar dele. Então, quando você lê isso, você vai, a partir de hoje, não vou comer mais porco, porque a Bíblia diz. Não, aí olha, quem está narrando. Olha, qual é o contexto histórico. Olha, para que povo que é. Se é para nós, se é para um outro povo. Amém? Então, a narrativa vai te ensinar muito isso. Vamos lá. Primeiro nível da narrativa. Tá aí? É a grande história contada por trás de cada história ou problemática
que seu personagem vive. Isto é, por trás de cada uma delas é contada a história da redenção, o plano eterno de Deus para toda a humanidade. Então você vai ver um discorrer na Bíblia sobre isso aqui, ó, esses próximos pontos aí, que é uma das bases teológicas também. A história da criação e do mundo, a criação do homem, o pecado, isso tudo estão aonde? Já estão lá em Gênesis. A necessidade de redenção, a obra de Cristo e o futuro da humanidade após a obra redentora de Cristo. Então, aqui o primeiro nível da narrativa é esse, é contar o contexto geral. Você pega no próprio livro de Gênesis, nos 3 primeiros capítulos ali, a gente já vê todos esses pontos. A gente vê a criação do mundo, a criação do homem, o pecado do homem, a necessidade de redenção do homem. Quando o homem quer colocar uma roupa de figueira, Deus vai, mata um animal, o primeiro animal a ser morto. Deus mata um animal, cria pele, uma roupa de pele para ele, apontando já para quem? Para Jesus e sua remissão. Então, dentro de Gênesis, já tem um contexto histórico de toda a Bíblia, que é isso aqui, ó. Amém? Segundo nível, a história do povo remido. Nesse nível, vemos a história do povo de Deus sendo desenvolvida, o povo de Israel e a igreja, através das alianças que ele fez com os homens na história, Noé, Abraão, Davi. Todas as alianças apontam para a pessoa e a centralidade da redenção dele. Exemplo, o chamado de Abraão, as promessas de Abraão e aos patriarcas, escravidão no Egito e libertação com Moisés, entrada na terra prometida e os pecados de Israel e a chamada dos profetas. Então, tudo isso aqui, quando você lê, vai apontar para quem? Vai apontar para Jesus. A gente precisa entender isso. Tudo tem que terminar nele, tem que apontar para ele. É um dos princípios que vai mudar muito. Estava conversando agora ali com o pastor antes. Muda muito. Tem muitas pessoas da escola que já têm vindo falar comigo, pastor, está diferente a minha leitura bíblica. Está diferente. Estou conseguindo compreender e perceber coisas que eu não percebia. Por quê? Porque quando alguém, imagina, quando você pega a Bíblia para ler, querendo ver Jesus nela, você acha que Jesus vai se esconder de você? Não. Luiz Hermínio até fala uma coisa que é bacana, que ele fala assim, Deus não se esconde de você, ele se esconde para você. No sentido de quê? De que quando você procurar, ele vai falar assim, estou aqui. Então, quando você abre as Escrituras com a intenção de ver aquilo que você está lendo apontando para Cristo, você vai, com certeza, enxergar Cristo nisso. Então, a chamada de Abraão, o texto de Moisés, tudo aquilo apontava já para Jesus. Por exemplo, outro dia a Maiara estava falando comigo sobre o sacrifício de Isaac. Acho que o Paulo também estava falando comigo isso aí. O mesmo texto. Abraão é chamado a entregar quem? Isaac. Ele estava dando um pulo aonde? Lá no sacrifício de Jesus. Porque Deus nunca foi favorável a sacrifício de humanos. Sim ou não? Nunca era proibido matar seus filhos e sacrificar seus filhos. Era proibido, por lei. Quem fazia isso eram os pagãos, eram as pessoas de outra nação. Então, quando Deus vai e pede a Abraão, fala assim, dá o teu filho, prepara um altar. O altar era feito de quê? De lenha. Prepara um altar de madeira, põe ele lá. Mata ele. Aquilo ali é o quê? Já estava revelando, estava apontando para o que Deus faria no futuro. Jesus morreu aonde? Numa cruz de madeira, sim ou não? Então, Deus ali impediu Abraão, por quê? Porque Deus estava querendo trazer Abraão de volta para o lugar dele, porque às vezes uma promessa nos rouba de quem Deus é. E é isso que a gente não pode deixar. Amém? Então, assim, tudo vai apontar para Jesus. Terceiro nível, cenas relatadas. Aqui vemos pequenas histórias e as narrativas de personagens diferentes. Podemos entender que cada situação do enredo e do desfecho das histórias possui envolvimento com os 2 outros níveis. Cada personagem está inserido dentro da história de um povo e esse povo permeia a história maior de Deus que está acontecendo desde a criação e tem o seu desfecho na consumação final. Exemplo, a história de Abraão e Sara na espera de um filho, a história de Gideão e de sua dúvida diante de Deus, o adultério de Davi com Betseba, a visão de Isaías e a conversão de Paulo. Então, as cenas relatadas, elas também vão permear dentro desse texto. Elas vão vir tanto nos pontos anteriores que nós falamos, mas elas vão estar sempre apontando para esse ponto final. Deus quer
ontem lá no Rio de Janeiro eu até ministrei sobre isso. Deus quer muito nesses dias que a gente tenha uma consciência de escatologia. Uma consciência de escatologia. Porque nós estamos vivendo muito, irmãos, muito claramente, muito fortemente os últimos dias. De verdade, para todos os teólogos, os caras, eles falam assim, mas muito abertamente, que eles não acreditam que esse século vai terminar sem Jesus voltar. Eu não acredito que Deus ia colocar isso no coração de todos os teólogos de uma vez só, à toa. Eu acredito que estamos vivendo de fato, sabe, os dias que o noivo está batendo na porta, tentando remir tentando restaurar aquele que se perdeu, encorajando aquele que está, para nós buscarmos aquele que nunca conheceu. Então, todas essas histórias aqui que nós vemos vai apontar para esse ponto de consumação. Amém? Porque dele, por ele e para ele. Então, a gente tem que ter essa consciência escatológica de fim dos tempos. Quando chegar a matéria de escatologia, a gente tem que mergulhar para aprender isso, porque eu mesmo falo isso. Todas as matérias são importantes, só que você ter uma mentalidade de escatologia nesses dias é muito saudável, sabe para quê? Para evangelismo, sabia? Por quê? Porque você sabe que as coisas estão para acontecer, você não consegue ver a humanidade se perder e ficar confortável, cara. Você não consegue. Sabe por que os apóstolos, quando, só te dando uma pincelada aqui dentro disso, um dos motivos que todas as pessoas pegavam, vendiam suas casas, suas heranças e colocavam aos pés dos apóstolos, é por causa de uma frase de Jesus, que eles faziam aquilo. Qual era a frase de Jesus? Jesus falou assim, eis que vou e venho sem demora. Para nós, o que é ir e vir sem demora? O que é isso? É alguém que vai ali do outro lado da rua, comprar um pão e vai voltar. Sim ou não? Então, quando eles ouviram aquilo, eis que vou e venho sem demora, diante de tudo que eles tinham escutado de Jesus, não ajuntei tesouro na terra, atentai para as coisas de cima, céus e terra passarão, diante de tudo aquilo que Cristo ensinou, Jesus fala assim, eis que vou e volto sem demora, e precisa se encontrar alguém vigiando, me amando, derramado diante de mim. Então, as pessoas pegavam tudo que tinham e depositavam, por quê? Na mente delas. Para que eu vou ficar com isso aqui tudo? Eu não vou ter oportunidade de usufruir disso aqui. Jesus, ele foi, volta sem demora, então toma aí, vamos evangelizar. Então, eles davam aos pés dos apóstolos, por quê? Porque os apóstolos iam direcionar aqueles recursos para o evangelismo mundial. Você vê que Paulo ia viajar e ele falava com as igrejas, eu preciso que vocês juntem ofertas e enviem para mim, para eu me manter. Quando a igreja não tinha condição, ele falava, eu vou trabalhar, e nada eu quero ser pesado. Mas ele falou para várias igrejas, Pedro fala, a igreja de Antioquia, do capítulo 11 de Atos, eles juntam oferta para ajudar Jerusalém a se manter, porque Jerusalém estava passando, a igreja de Jerusalém estava passando fome. Então, eles tinham uma mente tão escatológica, que os recursos deles eram o quê? Vamos espalhar o evangelho. Então, hoje, a igreja do Senhor Jesus é rica, fala a verdade. O que não falta na igreja de Cristo é dinheiro, irmão. Pode estar faltando na igreja de Cristo você, né? No individual. Mas no coletivo, na igreja mesmo, falta não, irmão. Acredite. O que não falta, eu estou para te falar, que eu acredito que grande parte da riqueza do mundo está confiada à igreja. Grande parte, seja a igreja católica ou a igreja evangélica. No nosso país, né, a gente sabe, tem igrejas aí, irmão. Tem dinheiro para dar, vender, emprestar, mas como está sendo investido esse dinheiro? Entendeu? Será que esse dinheiro está sendo investido para evangelismo, com a mentalidade que Jesus está voltando a qualquer hora? Porque pensa, sabe uma das coisas que eu admiro muito na igreja de Assembleia de Deus? É que com os recursos que ele tem, irmão, você pode ir em qualquer roça do mundo, qualquer vilarejo do mundo. Sabe o que você vai encontrar lá? Pelo menos no Brasil, uma Assembleia de Deus. Nisso aí, você não pode falar nada, esse cara é violento mesmo. Sabe o que é isso? É uma mentalidade de pressa, no sentido de, tipo assim, quem tem pressa não é Deus não, porque ele não está atrasado, mas a gente precisa ter pressa. A gente precisa levar o evangelho. Então, quando você tem uma mente de consumação, de fim de tempo, de escatologia, o que você vai querer fazer? Você está perto de alguém, você vai querer evangelizar. Você encontrou com alguém, você vai querer evangelizar, porque aquela pessoa pode estar dando passos largos ao caminho da perdição, e você pode ser o agente de Deus para salvar aquela pessoa. Então, se tudo aponta para ele, os dias já estão sendo abreviados, os sinais estão aí na natureza, nas guerras, nas pandemias, os sinais estão aí. Não aconteceu tudo ainda não? Não. Mas, irmãos, a gente precisa se atentar para essas coisas nesses dias. E começar a entender que
Assim como Jesus falou naquela cruz, está consumado, vai acontecer que em algum momento, num piscar de olhos, para alguns ele vai vir como ladrão, para nós como um amado, porque ele não vai vir como ladrão para mim, eu não sei para você. O ladrão você espera? Você está esperando Jesus? Então ele não vem como ladrão, eu estou esperando ele ansiosamente, nós estamos esperando ele. Para nós, ele não vai vir como ladrão. Não vai ser uma surpresa. Na hora que você vê do Oriente ao Ocidente, uma voz bradando, alarido de arcanjo, vamos vir no meio das nuvens, é ele. Eu assim, vamos embora, eu quero me encontrar contigo e vamos reinar. Então, mas eu acredito que a consciência da igreja tem que ser a mesma consciência de Cristo. Cristo estava bem na eternidade? Sim ou não? Do lado do Pai dele, sem sofrimento nenhum, irmão. E ele decidiu abrir mão daquele estágio, pegar um corpo humano, sofrer, obedecer, servir. Por quê? Para que ele não fosse filho único. Ele era filho único e se tornou o primeiro filho. Porque na intenção de remir você. Então, eu acredito que quando Jesus fala assim, aquilo que você recebeu de graça, você precisa dar de graça, não desperdice as oportunidades de dizer quem eu sou para quem você conhece. Não desperdice, irmãos. Não desperdice. Nós precisamos ter essa consciência de, poxa, quem tem pressa não é Deus, não. Ele vai vir no tempo certo, na hora certa, e Ele está fazendo tudo no devido tempo. Quem precisa ter pressa é a igreja do Senhor. A gente precisa acelerar no evangelismo, acelerar nessa consciência, se compadecer das pessoas que estão perdendo, para que a gente possa, porque, irmãos, vamos lá. Se você tiver consciência de que alguém está perdido, você vai querer ajudar. Quem aqui já... Por exemplo, você está andando na rua, vamos lá. Está andando na rua aqui de boa. E aí está uma pessoa na sua frente. A pessoa não está precisando de ajuda. Você vai ajudar? Não, precisando de ajuda. Aí, de repente, essa pessoa é um idoso, é uma idosa. Já aconteceu isso, talvez, com algumas pessoas aqui. E aí, por algum motivo, ele vai tropeçar e cai. O que você faz imediatamente? O que você faz imediatamente? Sem pensar duas vezes. Por quê? Porque você estava andando, estava tudo certo. É um idoso, mas está andando, poxa. Precisa de ajuda. Mas de repente ele tropeçou, caiu, está com dificuldade de levantar. O que você vai fazer? Você vai lá ajudar ele a levantar. Sabe qual é o problema da igreja? Ela está de pé, porque Cristo colocou ela de pé. E ela não está percebendo uma nação, uma geração, um povo caído. Porque se ela tivesse percebendo esse povo caído, assim como fisicamente a gente tem o instinto de ajudar, espiritualmente a gente teria o mesmo instinto de ajudar. Você está entendendo? Não, vai dizer que você não trabalha com ninguém que está caído. Vai dizer que você não conhece ninguém que está caído. Pessoa que está enfornada em prostituição, droga, perdição. E nós precisamos entender isso. Nós somos os coadjuvantes que Deus quer usar para Ele, como protagonista, remir esse povo. Porque esse povo é dele, amém, gente? Não tem gente do diabo até que morra. Ah, o cara ali é só Jesus. Glória a Deus que é só Jesus. Jesus ama aqueles que é só Ele. Olha para o teu irmão e fala assim, tu era só Jesus. Deu certo ou não deu? Deu, Jesus fez algo na minha e na sua vida. Ele está fazendo algo. Então, em nome de Jesus, tenha essa consciência. Quando você encontrar... Eu estava num carro, alguém vai lembrar, eu estou andando, quando eu ando com alguém no carro, passo em frente os bares, os negócios, eu falo assim, olha lá, Jesus, suas ovelhas. Ó. Ajuda aí a fazer alguma coisa por elas. São ovelhas de Jesus, gente. Está pensando que tu se tornou ovelha só depois que você foi remido? Não, segundo a oração de Jesus, em João 17, ele fala assim, eu estou orando por outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando de mim e de você antes de ser remido, cara. Eles não me encontraram ainda não, mas eles são meus. Eles não me conheceram ainda não, mas eles são meus. Eu ainda não me revelei para eles ainda não, e eles são meus. Tem um monte de gente que você conhece todo dia que são de Deus. E você precisa abrir essa boca cheia de dente. Amém? Amém? Vamos lá. Vai para a parte lá embaixo lá. O que as narrativas não são? As narrativas não são alegorias nem histórias cheias de significados ocultos. É um tipo de texto que relata fatos, trazendo histórias simples e claras, para serem entendidas como de fato aconteceram. Então, está narrando um fato, não uma alegoria e nada
para criar um ambiente para você falar, tem isso, tem aquilo. É uma clareza de Deus para você ter um contexto, um conteúdo histórico assentado no seu coração. As histórias narradas na Bíblia não são lições de moral, escritas para leitores distantes. No momento em que foram escritas, o narrador, o autor, tinha como objetivo principal contar às pessoas do seu tempo como Deus agiu naqueles acontecimentos. É claro que Deus usa essas narrativas para nós hoje, mas inicialmente o autor tinha em mente as pessoas de sua época, logo falava numa linguagem que pudesse ser compreendida por elas. Isso aqui é muito bom a gente entender. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você precisa entender. Serve para a gente? Sim ou não? Sim, serve para a gente. Mas quem estava ali escrevendo? Estava escrevendo diretamente a um público, amém? Tinha um público. Por que as cartas de Paulo tinham o nome de uma cidade? Porque ele não estava, entenda o que eu estou falando, Deus usou isso de forma linda e soberana, mas Paulo não escreveu a carta dele direcionada ao Brasil, ele escreveu a carta dele direcionada a quem? A Corinto, a Éfeso. Deus, com a sua soberania, e Paulo nem sabia da proporção daquilo que ele estava escrevendo, que ia ter o valor que tem, ia se tornar cânon, a escritura sagrada, ele não sabia, mas ele estava escrevendo a um público específico. Por que a gente precisa entender isso? Porque algumas coisas que Paulo escreveu, mesmo no Novo Testamento, algumas coisas que eles escreveram, tinham um sentido de que era só para aquele pessoal. Amém? Não tem hoje uma conotação, uma força para os nossos dias. Exemplo, Paulo vai e fala assim, para as mulheres de Corinto, é proibido a mulher orar como? Como? Sem o véu. A mulher tinha que orar como? Com um véu, com a cabeça coberta. Hoje, você vê isso acontecendo na maioria das igrejas? Não. Existe uma igreja chamada Congregação da Cristã, né? Isso, Congregação Cristã do Brasil, que ainda segue, mas a gente sabe, até eles mesmos sabem hoje, porque o nível de teologia espalhada já nos deu clareza suficiente para isso. Eles mesmos sabem que aquilo não é para todas as nações. Aquilo tinha um contexto para aquele povo. Por quê? Eu vou te explicar. Por exemplo, quem lembra das novelinhas antigas? Novela bem antiga, quem lembra? Como que era a forma que os homens ficavam louco com as mulheres antigas? A mulher mostrava que a mulher andava com decotão, igual anda hoje. Andava com short que parece mais sutiã, ele é maior para cima do que para baixo. Porque o short de hoje, fala a verdade, eles é maior para cima do que para baixo. A menina chega em casa, pai, comprei um short desse tamanho aqui. O pai fala, não, filha, que short decente, quando ela veste, parece calcinha aqui, aí vem até aqui. Ó. É ou não é? Então, qual era o contexto ali? Para você entender. Assim como as novelas antigas, você vai lembrar, a novela antiga, a mulher queria ficar lá instigando os homens, incitando os homens, o que elas faziam? Elas não mostravam decote, não era roupa curta, ela levantava a barrinha do vestido, lembra? Mostrava o tornozelo, os caras ficavam desesperados. Com tornozelo, os caras ficavam desesperados. E aí, no contexto de Corinto, quando você vai estudar como que era a situação, as mulheres, a época, as mulheres que eram prostitutas, elas usavam uma forma de sedução. Qual era a forma de sedução? Elas rapavam um pouquinho aqui do cabelo delas aqui, e elas deixavam isso bem visível. Então, Paulo ali está tendo cuidado para separar quem era de Cristo, quem não era de Cristo, dizendo assim, ó, não é bom que a mulher ore. Por quê? Porque senão os homens iam olhar e iam pensar que todas aquelas mulheres estavam disponíveis para aquele ambiente. Então, elas se insinuavam para as pessoas, mostrando suas nucas, amarrando seus cabelos de forma para instigar. E aí, o que acontece? Paulo está dando, é melhor que vocês cobrem a cabeça inteira, não quer nenhuma mulher orando sem o véu. Então, isso vale para hoje, para os nossos dias? Não. Apesar que, né? Bom seria que elas andassem mais cobertas também, não é, gente? Bom seria. Mas não nesse ponto. Amém? Não nesse ponto. Então, você precisa entender isso quando você estiver lendo a Bíblia. Para quem é, ele escreveu pensando naquele público específico. Princípio serve para nós? Sim. A palavra em muitos pontos tem validade para nós? Sim. Mas existem coisas que é direcionada somente àquele povo. Por exemplo, Paulo também fala, se eu não me engano, aos Colossenses, ele fala assim, olha, aquele que não trabalha, não coma.
Aí você pensa, nossa, Paulo está dando uma palavra dura. Não, não é isso. Ele não está querendo proibir a gente de dar, por exemplo, comida para alguém que não está trabalhando. O que ele está falando é, gente, tem uma turma aí que não é falta de trabalho, é falta de quê? De vontade de trabalhar, entendeu? Então, ele estava assim, essa turma aí você precisa ensinar para eles o quê? Se eles não querem trabalhar, que eles também não comam. Ah, vamos parar de fazer evangelismo, que Paulo fala que esses caras aí da rua aí, que está na rua, nenhum deles merece comida. Não, 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 não. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está escrevendo a um público. E dentro desse público era o quê? Os caras que podiam trabalhar, tinham saúde, não estavam precisando de libertação nenhuma, não era escravo de vício nenhum, e eles ficavam em casa. Ou aí eles iam na igreja só aproveitar. E Paulo falou assim, não, cara, vocês têm condição de ir ali pescar um peixe. Vocês têm condição de varrer a igreja aqui, de ajudar. Vocês têm condição disso. Então a gente precisa sempre entender. Está lendo? Para quem Paulo está falando? O que ficou só para quem Paulo está falando? E o que Deus está trazendo para nós hoje aqui? Amém? As narrativas não são um ensino explícito de doutrinas. Embora indiretamente as histórias possam ensinar doutrinas e princípios, ou seja, parte do que é explícito em outras partes da Bíblia, leis, mandamentos, instruções, provérbios e etc., pode estar implícito na narrativa bíblica. O que ele está explicando aqui? Aquilo que eu acabei de falar. Não é um conjunto de doutrinas, mas tem doutrina lá dentro, tem ensino lá dentro. Tinha um público específico? Tinha, mas tem coisa que a gente traz para hoje? Sim, lógico que sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Jeremias, quando Jeremias escreve dizendo que o povo vai ficar 70 anos da Babilônia. Você lê isso hoje, serve para mim, para você? Serve para mim, você? A gente vai ficar 70 anos escravo da Babilônia? Não, não serve. Mas Jeremias estava falando para aquele povo. Mas dentro daquele mesmo texto tem uma coisa que serve para mim e para você. Quando ele diz assim, eu bem sei os planos que tenho a seu respeito. Planos de paz e não de para vos dar um fim que você espere. Então, isso serve para mim e você? Serve. Como? Quando eu aponto isso para Jesus. Ele está dizendo assim, eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Planos de salvação, planos de paz, planos de redenção. Planos que não são de guerra. Deus não quer o mal da igreja. Aí ele fala aqui, a fim de que você entre em algo que você espera. Quem aqui está esperando a eternidade? Nós estamos esperando. Então, viu como tem coisas que é voltada para um público e tem coisas que mesmo tendo sido dito para aquele público, tem validade hoje. E aí a gente precisa ter esse tipo de consciência nas nossas leituras. Por quê? Porque senão você vai pensando, nossa, eu entendi aqui, agora eu vou chegar na igreja e vou dizer que a igreja vai passar 70 anos na Babilônia. Não vai, a igreja não vai passar 70 anos na Babilônia. Mas existem coisas lá que viraram doutrina, que são ensinos, que são pertinentes e são, eu sempre erro essa palavra, atemporal. Não é, eu sempre falo é atemporal. Tem validade em todos os tempos. Essa palavra teve validade naquela época e sempre terá validade. Então a gente precisa bem separar esses textos aí, nas narrativas, amém? Narrativas nem sempre são testemunhos ou exemplos de vida a serem seguidos. A gente falou um pouquinho disso também. Vai lá para o próximo ponto aí. O que não fazer ao ler e interpretar, na página 44 ainda. O que não fazer ao ler e interpretar uma narrativa? Não tente encontrar significados ocultos ou mensagens escondidas por trás de cada cena, personagem ou detalhe de uma história, pois elas são exatamente o que são e estão relatadas no texto. Para de ficar, a gente já falou disso também muito. Não ignore o sentido real da história. Para interpretá-la, além da história, criando alegorias em cima da narrativa aí, assim desprezando a sua mensagem histórica. Priorize o sentido claro da narrativa. Sempre foca, gente, sabe? É aquilo que eu falo. A gente precisa, eu sempre falo isso aqui também. Leia a Bíblia para estudar e leia a Bíblia para conhecer ela de capa a capa. Amém? Se você pegar, eu já falei também, 30 minutos por dia, você vai ler a Bíblia. Não tem como. 30 minutos por dia, tu lê a Bíblia por ano. Uma vez por ano. No mínimo. No mínimo, tu vai ler a Bíblia por ano. Então, pensa nisso que eu estou falando. Não tenta ficar encontrando um monte de coisa. Você precisa conhecer a história da redenção até o final dela. Então a gente fica só querendo estudar, só querendo uma parada aqui, descobrir o significado da palavra, e tanta coisa que é história, que são relatos verídicos, que são fatos que aconteceram. Irmão, quer ver? Vou te pegar num aqui agora, para a gente encerrar essa aula aqui. Quem aqui conhece a história de Jeú? Levanta a mão, quem conhece a história de Jeú?
Quem conhece a história de Jeú? Isaac. Quem mais? Paulo. Quem mais? Luciano. Uma história de um rei violento. Então, olha que coisa interessante. Está na Bíblia. Você vê os princípios que tem lá, o que pode te inspirar para hoje, aí está lá. E às vezes tu não conhece. Por quê? Porque tu nunca leu aquela parte, porque tem umas partes, mas não é tão interessante isso aqui de primeira reis, de segunda reis. Aí tu passa batido. Irmãos, genealogia é Bíblia. Amém? É Bíblia. Mas é cansativo. É Bíblia. É Bíblia. Então a gente precisa criar uma consciência de ler a Bíblia toda. E aí a gente precisa entender, por exemplo, só para você entender, uma das coisas que tem na história de Jeú, ele está indo destruir o espírito de Jezabel, indo destruir Jezabel. Aí ele se encontra com um cara, bem Hadad, se eu não estiver enganado. Aí o cara vai, ele estava numa carroça. Aí o cara vai e fala assim, cara, você está indo para onde? Ele, estou indo numa missão ali, estou indo destruir os profetas de Jezabel. Aí o cara vira para ele e fala assim, deixa eu subir na tua carroça. Aí ele vira para o cara e fala assim, se o teu coração for igual ao meu coração, sobe. Se não for, não suba aqui. Olha que coisa linda. Falando de aliança, está falando de quem deve estar entrando na sua vida. Um monte de gente quer entrar na carroça da nossa vida, irmão. Mas e o coração dessa pessoa? Histórias violentas que você poderia, não estou te motivando aí, hoje eu vou estudar sobre Jeú. Não, começa a ler a Bíblia, uma hora tu vai chegar lá. O que eu quero te dizer é que tem tanta história bacana na Bíblia, tanta narrativa linda da Bíblia, que ia te trazer tanto conteúdo histórico, e às vezes você só quer, porque a própria igreja foi motivada. Você pega seu filho hoje, você vai ensinar alguma coisa para ele, o que você fala? Vou te ensinar a história de Tiago, João e Pedro no barquinho. Daniel na Cova dos Leões. Pode ver, os meninos que aparecem no TikTok aí, no Instagram, quem estava no barquinho? Pedro, Tiago e João. Quem estava na caverna, na cova? Daniel. Quem estava no fogo? Sadraque. Por quê? Nós somos motivados a ler passagens específicas da Bíblia, como se a Bíblia no todo não fosse boa. Nós precisamos criar uma consciência. A Bíblia inteira é ótima. E eu preciso ler ela inteira. E aí você, irmãos, é incrível. Quando você lê ela inteira, você vai falar assim, cara, por que o pastor Misério nunca pregou essa história aqui? É porque às vezes não era para eu pregar, Deus queria conversar contigo nela. Entendeu? Então fica de pé para encerrar essa aula. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa primeira aula, por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui contigo. A nossa oração é que nossa mente continue aberta, que nosso coração continue queimando diante de cada palavra sua. Dá-nos um momento de comunhão, de intervalo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.